Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste encontro nós estaremos estudando o livro de Apocalipse no capítulo de número 5. Esse texto já foi lido no prefácio do culto. O capítulo 5 ele é uma sequência da visão que João teve início no capítulo 4. No capítulo 4, João ele teve a visão do trono de Deus, e ele tenta descrever a grandeza do trono de Deus, grande trono, rodeado por 24 tronos, aonde estão assentados 24 anciãos, e também este trono rodeado por 4 seres especiais que nós descrevemos no nosso encontro anterior. Os 4 seres viventes, criaturas especiais que estavam em volta do trono. E neste primeiro versículo do capítulo 5, João, dando continuidade à descrição da visão do capítulo 4, ele fala agora de um livro. O livro é o principal fator aqui do capítulo de número 5, um livro que está na mão direita daquele que está assentado no trono. Vejamos, leia comigo o capítulo de número 1 do Apocalipse 5. Está escrito assim: vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Daqui para frente até capítulo de número 8, este livro estará presente nas narrativas da visão de João. À mão direita de Deus está o livro selado com 7 selos. O livro selado contém o programa divino que se cumprirá até o capítulo 8, versículo 5 deste mesmo livro. Nós vamos estudar nos nossos próximos encontros todo este programa que está contido ali naquele livro. Apesar de nenhum ser criado poder compreender o conteúdo do livro, depreende-se que o livro exprime com toda probabilidade o plano de Deus a respeito dos acontecimentos e dos homens. Há também uma outra interpretação que defende que aquele livro, à destra de Deus, que é entregue ao Cordeiro, seja também o livro da vida do Cordeiro, que é descrito, é citado diversas vezes no Apocalipse, conforme Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, Apocalipse capítulo 20, versículo 12, e ainda Apocalipse capítulo 21 e versículo 27, cita o livro da vida do Cordeiro. Aleluia. O fato de esse livro estar selado, amados, não significa que ele não pode ser lido, mas que simplesmente a indignidade não permitia, e por esta razão ainda não se encontrou ninguém capaz de realizar a ordem celeste, ninguém capaz de abrir o livro, ninguém capaz de ler o que estava contido naquele livro. Vamos ao versículo de número 2, leia comigo, mantenha sua Bíblia aberta. Está escrito: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Aleluia. Um anjo bradando. Provavelmente o arcanjo Miguel esteja aqui em foco, pois ele é sempre designado a missões especiais. 3 vezes é referida esta categoria de anjo denominado de forte no Apocalipse, e em todas elas para tarefas executivas de grande proporcionalidade ou de grande importância. É citado aqui no capítulo 2, no capítulo 5, versículo 2, um anjo forte, um anjo bradando fortemente.
Também no capítulo 10, versículo 1, essa categoria de anjo forte, ela é reforçada ali. Ainda no capítulo 18, versículo 21, é citado esta descrição, esse adjetivo de um anjo forte, tá? Dando uma ideia de grandeza, de preponderância do papel desse anjo, tá? Por isso, alguns intérpretes entendem que seja o arcanjo Miguel o protagonista deste grande grito, desta grande interrogação do capítulo 2. Vamos do versículo 2. Vamos ao versículo de número 3, aonde está escrito: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Observe que até então não tinha sido encontrado ninguém, mas nenhuma criatura, nem no céu, nem na terra, nem mesmo debaixo da terra, que poderia abrir o livro. Ninguém poderia abrir esse livro. O ato de desatar os selos, que eram 7, o livro é descrito como selado 7 vezes. Era um costume, principalmente no Império Romano, que as literaturas, os documentos reais, oficiais, eles eram selados com 7 selos. Esses 7 selos davam a ideia tanto de segurança, como também de credibilidade e ainda de confidência. Se estava selado, é porque o portador não podia ler, é porque qualquer pessoa não deveria ter acesso. Aquele selo garantia a integridade daquele documento. O livro, na visão de João, também ele está selado 7 vezes, 7 selos ali amarrado. E como nós dizemos, ninguém era capaz de abrir. A pessoa, para abrir aquele livro, ele precisava ter autoridade, ele precisava ter autenticidade, ele precisava, quando ele abrisse o livro, iria certamente revelar o juízo de Deus para a nação, para as nações, para o mundo. E não era qualquer pessoa que tinha esta capacidade. Não é que não havia poder para abrir o livro. Quem sabe o arcanjo Miguel poderia ter poder para abrir o livro. Não está faltando, nós estamos falando aqui de poder, mas estamos falando aqui de dignidade. Ninguém era digno de abrir este livro. E é citado aqui: ninguém no céu, nem mesmo o arcanjo Miguel, que é tido como o anjo mais poderoso, nem mesmo Gabriel, que é tido aí como o anjo mais manso, mais cauteloso, ninguém era capaz de abrir o livro no céu, nem na terra. É uma referência aos homens. O homem é uma criatura criada por Deus, mas o homem não era capaz de abrir aquele livro. E ele coloca aqui: nem mesmo debaixo da terra. É uma referência ao inferno, ao Hades, fazendo uma referência ali tanto aos espíritos dos homens que estão ali, que morreram sem Deus, como também aos espíritos angelicais, malignos, que estão ali. Ninguém era capaz, ninguém foi encontrado digno de abrir o livro. Aí vem na sequência o versículo de número 4: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem sequer de olhar para ele. E João chorava. Ele coloca essa expressão aqui com muita clareza: e eu chorava muito. Isto aqui denota um choro alto, audível. Eu imagino o choro de uma criança quando ela é ofendida, ou quando ela é agredida,
como ela chora desesperadamente de forma audível, sem se importar com quem esteja ouvindo o seu choro. Você já viu uma criança chorando desconsoladamente? Assim João chorava de forma audível, de forma que todos à sua volta podiam se incomodar com o seu choro, e João estava pouco se incomodando com que ali os seres que estavam à sua volta, não podemos chamar de seus pares, porque João era o único humano ali no meio dos seres celestiais, mas ele chorava descompensadamente, porque ele não encontrava dignidade nas pessoas, nos seres ali para abrir aquele livro. Ele se afligia porque temia que não houvesse alguém capaz de vencer o mal. Quem sabe seja por isso que ele chorava. Mas para a surpresa de João, no capítulo número 5, acompanhe comigo: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui, quem? O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui vem a resposta ao choro de João. Um dos anciãos que estava ali naqueles 24 tronos se reporta a João para dar esta nova, para dar esta boa notícia. Aleluia. A expressão aqui usada, eis aqui o leão da tribo de Judá, é uma alusão às primeiras profecias messiânicas. Aleluia. As profecias messiânicas citam Jesus como o leão da tribo de Judá. E a primeira profecia messiânica desse contexto está lá no primeiro livro da Bíblia, amados, no livro de Gênesis, no capítulo de número 49 e no versículo de número 10, aonde está escrito: nas bênçãos de Jacó aos seus filhos, Judá é um leãozinho, de presa subsiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. Aleluia. Siló aqui é o Redentor, é o Salvador. Aleluia. Então, queridos, aqui é uma primeira palavra profética a respeito do Messias que viria para remir Israel, para remir o povo de Deus. Aleluia. Então, quando o ancião ele cita aqui não diretamente, primeiramente o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá, ele está fazendo uma referência a esta e as outras profecias messiânicas que citaram Siló, que citaram o Redentor como o leão da tribo de Judá. Aleluia. A raiz de Davi é outra expressão, também uma expressão messiânica, explicando que o Messias viria da descendência de Davi segundo a carne. Portanto, raiz de Davi, renovo de Jacó e outros títulos que é dado a Cristo também são títulos messiânicos. Aleluia. E João ele olha no versículo 6, leia comigo: e olhei, e eis que está no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Mas não era um leão da tribo de Judá, e João olha e vê um cordeiro? Aleluia. Porque o leão da tribo de Judá, ele primeiro
é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João observa e ele vê o Cordeiro. O nome Cordeiro ocorre 27 vezes no Apocalipse. Somente no Apocalipse 27 vezes, amados. E na maioria das vezes referindo-se a Jesus. Ele é na qualidade de um cordeiro em sua missão de tratar com o homem, com os homens. Mas ele é um leão no seu poder irresistível, no executar do juízo divino contra as nações. Aleluia. O nome Cordeiro reforça ainda a doutrina de que Cristo, com seu precioso sangue, nos remiu de toda culpa. Observe que João vê um cordeiro como tendo sido morto. A aparência daquele cordeiro na visão de João era um cordeiro que havia sido morto, tinha as sequelas, tinha as marcas de que havia sido morto. Isto reforça a morte vicária de Cristo, que Jesus morreu e com seu sangue comprou para o Pai homens de todas as tribos, línguas e nações, como veremos adiante. Aleluia. Então reforça a doutrina que o sangue de Cristo nos remiu de toda culpa, como havendo sido morto. Sobre essa intuição de fundo, o autor constrói sua vertical simbólica. 4 vezes no Apocalipse se refere a Jesus como tendo sido morto, imolado. Seu sangue sacrificial tinge cada uma das cenas deste drama espiritual. O sangue do Cordeiro que morreu, aleluia, para comprar, como já disse, para o Senhor, homens de todas as nações, para purificar a igreja de Cristo, para purificar o povo de Deus. Versículo número 7: e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Ele recebeu da mão direita de Deus. Mão direita corresponde à autoridade, a poder, a força. Sempre que a destra de Deus é citada nas Escrituras, está falando da mão que salva, da mão que intervém na história do seu povo, da mão que reprime o inimigo, que vence o inimigo em favor do seu povo. E a destra de Deus, a mão direita, ela é estendida para o Cordeiro, e da mão direita o Cordeiro recebe o livro selado. No versículo 8, logo na sequência: e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Observe, amados, quando o Cordeiro recebe da mão do que está sentado no trono, ali está a figura do Pai no trono. Todos os seres, os céus, se prostram diante do Cordeiro, aleluia, e começa ali um grande coral celestial, que ele expande os limites celestes e enche o universo inteiro, conforme a visão de João. Observe que tinha harpas ali. Originalmente esse instrumento era de formato triangular, com 7 cordas. A harpa que Davi tocou para Saul, que Davi adorava a Deus. Depois esse instrumento passou a ter 11 cordas. O historiador judeu Flávio Joséfo mais tarde cita esse instrumento como tendo 10 cordas e sendo tangido por um pequeno pedaço de marfim. Eu imagino que o som da harpa é um som maravilhoso. Imagino não, já tenho convicção, já presenciei esse instrumento sendo dedilhado ao vivo e também através de vídeos, e ele só é como se fosse um arranjo de vários instrumentos juntos ali, quando tem um bom tangedor. E os 24 anciãos, eles tinham harpas nas mãos, eles adoravam ao Senhor com música, com louvores,
mas também com músicas. Aleluia, glória a Deus. O uso da harpa fala da celebração de vitória, citada cerca de 43 vezes no Antigo Testamento, está ligada sempre ao cântico. A harpa era um instrumento presente no culto judaico do Antigo Testamento. O culto judaico também continha a harpa para adorarem ao Senhor. Quando Davi institui ali os cantores e os tocadores, a harpa estava presente ali nas turmas dos levitas que cantavam e adoravam ao Senhor. O versículo de número 10. Glória a Deus. Vamos ler o versículo número 9. O 9 e o 10, ele é um cântico dos céus para aquele que estava agora com o livro na mão. Aleluia. O versículo 9 diz assim: cantavam um cântico, dizendo, novo cântico, um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e povo e nação. Versículo 10: e para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, e eles reinarão sobre a terra. Aleluia, glória a Deus. Então foi um cântico entoado ali pelos 4 animais viventes e pelos 24 anciões. Aleluia. Biblicamente foi predito nas Escrituras que um dia Israel será a cabeça das nações. Isso se dará no milênio, amados. Mas o presente versículo mostra-nos que a posição do Israel espiritual, ou seja, a igreja, ela será ainda mais elevada do que a posição de Israel no milênio. Louvado seja Deus. O texto em foco lembra-nos Mateus capítulo 5, versículo 5, aonde Jesus, no seu imortal ensino, afirmava que os mansos herdariam a terra. Os mansos herdarão a terra, é uma afirmação de Cristo ali em Mateus capítulo 5 e versículo de número 5. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. O texto em apreço, ele fala do milênio de Cristo no primeiro caso, e também da nossa herança no novo céu e na nova terra, aonde habita a justiça. E no segundo, conforme segundo Pedro, capítulo 3, versículo 13, aonde está escrito: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Essa é, ao nosso ver, uma face interessantíssima da remissão da igreja, da remissão dos homens para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao versículo número 11, onde está escrito: e olhei, mais uma vez João usa a expressão, e olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Ainda neste mesmo cântico, os 4 seres viventes começam o coro, os 24 anciãos entram neste coro, e este coro se expande por todos os céus. João olha aqui, amados, e vê em redor do trono, por todos os lados, milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Esta é uma forma grandiosa de tentar descrever o exército celestial que estava ali, em volta do trono do Cordeiro, aleluia, para louvar e para engrandecer ao Senhor. Os anjos são citados 283 vezes nas Escrituras, mas na esfera celestial, este número é elevado à 3ª potência, há muitos milhares de anjos. Aleluia, Deus tem os seus exércitos e eles são numerosíssimos. Aleluia, glória a Deus. Versículo 12 ainda, continuando a descrição da grandiosidade deste grande coral. Versículo 12:
que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. Aleluia. Os anjos cantavam esta sinfonia. Observe que o Cordeiro é o centro do livro do Apocalipse. Aleluia. Nós observamos que o livro na mão do Cordeiro aqui é o centro da cena neste momento, mas o centro do livro de Apocalipse inteiro é o próprio Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. E este Cordeiro, ele é apresentado de forma mística, de forma brilhante, de forma poderosa. Aleluia. Não mais como aquele Cordeiro que subiu na cruz e foi ali imolado no Calvário de uma maneira humilhante, de uma maneira desprezível. Ele agora é apresentado de uma forma mística, de uma forma grandiosa. Louvado seja Deus. Observe que os anjos enfatiza nessa nota triunfal aqui do versículo 12, né? 7 características ou 7, digamos, oferta que este Cordeiro é digno de receber. Observe: primeiro, poder; segundo, riquezas; terceiro, sabedoria; quarto, força; quinto, honra; sexto, glória; e sétimo, ações de graça. Aleluia. Neste capítulo nós temos o palco divino preparado para o juízo. No versículo 6 fala de um cordeiro como havendo sido morto. Nesta passagem, porém, aparece novamente o mesmo cordeiro como sendo digno de toda a honra, de todo o poder e de toda a glória. A palavra cordeiro, amados, em sentido etimológico, naturalmente tem ligação com o sacrifício estabelecido pela lei cerimonial. Aleluia. Quando é apresentado ali o cordeiro, certamente é reforçado a imagem do cordeiro lá na lei cerimonial, que era apresentado ali no lugar do pecador para remir o pecador. Aleluia. A dignidade de Cristo inspira longa lista de palavras elogiosas, as quais combinam, mas ultrapassam aquilo que já foi dito. Aleluia. É grandioso. Versículo de número 13. O 13 e o 14. Vamos ler junto e comentar juntos. Eu vi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer: ao que estar assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Versículo 14. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para sempre. Observamos que a adoração aqui, ela é composta por 3 grandes doxologias. A primeira doxologia, amados, começou diante do trono com quem? Com os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Aleluia. Lá no versículo 11, se você observar, a segunda aumentou o escopo, no caso aí da doxologia, em um círculo crescente, incluindo os céus através das agências inumeráveis de hostes celestiais. João olha e vê todo o céu adorando, os anjos, exércitos celestiais adorando ao Cordeiro e ao que estava sentado no trono. Mas como eu disse, esta visão extrapolou os limites celestiais, e João olha agora em volta, e ele é colocado numa dimensão aonde ele vê todos os seres, tanto no céu, como já foi descrito, como também na terra, e até mesmo embaixo da terra, dentro dos mares e sobre os mares, e toda a terra, toda a criação, até mesmo a criação inanimada, as florestas, os mares, a criação natural, todos adoravam ao Senhor e dizia:
o que está escrito aqui no versículo 13: ao que estar assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Certamente esta parte da visão aqui de João, ela se cumprirá no momento em que todas as nações estarão adorando ao Senhor puramente, jamais sem a presença do pecado. Porque hoje nós temos muitas nações no mundo que rejeitam o nome de Deus, que abominam o nome de Deus, que não acreditam no Senhor. Mas um dia todo joelho se prostrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Muito bem, até o Hades, até o inferno aqui é citado, quando a referência está dizendo e debaixo da terra, tudo tem que reconhecer o poderio de Cristo, o senhorio do Senhor, do Cordeiro que foi morto, mas que está vivo e para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Os anciãos e os animais vistos no presente versículo percorrem todo este livro como figuras elevadíssimas, e eles são citados até o capítulo 19, versículo 5, e depois eles não são mais citados. Estão certamente aguardando o dia em que nós nos encontraremos ali nas mansões celestiais e estaremos também compondo aquele grande coral, dando glória ao que está sentado no trono e ao Cordeiro que foi morto, mas que vive para sempre e é digno de honra, de glória, de poder, de majestade e de ações de graça para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar você a estar conosco no nosso próximo encontro, aonde estaremos estudando o capítulo 6, onde os selos deste livro, citado aqui no capítulo 5, começarão a ser abertos, e nós estaremos estudando o desenrolar dos acontecimentos proféticos a partir do capítulo 6. Que Deus te abençoe, te dê graça, e até o nosso próximo encontro. A paz do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos orar para iniciar este culto de louvor e adoração a Deus. Pai Santo, neste momento nós te adoramos por teu amor, misericórdia e compaixão. Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade ímpar de estarmos aqui na tua casa, neste santuário, para louvar e agradecer o teu nome, ó Pai. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nesta noite, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos que já estão aqui, aqueles que estão vindo para este santuário. Ó Deus, que a tua graça seja manifestada em nossas vidas nesta noite, Senhor. Em nome do Senhor Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino número 121. Convido você para nos auxiliar neste louvor. Maravilhoso é Jesus, da minha vida a luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim.
Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tendo por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo para mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre o louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois vive. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Aleluia. O hino 123. Cristo voltará. 123. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, voltando, todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Ainda o hino de número 131. Aleluia. Glória a Deus. Depois eu convido a irmã Nilda para louvar o Senhor com
mais uma canção. Só em ti, meu Senhor, eu desejo estar e também receber de valor em valor. Ó, me traz junto a ti, meu Jesus. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. O caminho, Senhor, faz-me mais conhecer, que me leva a Santa Sião. Por teu grande favor e com muito prazer, entrarei na eterna mansão. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Tua mão, ó Senhor, queira me proteger, e dos males daqui me livrar. Na manhã de esplendor, eu também quero ser dos fiéis que vão ressuscitar. Eu desejo, ó Deus, em Jesus habitar, pois minha alma suspira por ti, de valor em valor, e na fé aumentar, para que vejam Cristo em mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.